Buongiorno, Mônica. Buongiorno! Viu? Eu sei falar italiano, não vou tirar meu passaporte. E eu parlo italiano. É só chacoalhar, mano. Não é? Assim, as Ma que é? Junta per todos os favore. dedinhos assim, né? Ô, Mônica, Ma che mas você não é dessas que sai falando que tem passaporte italiano antes Vai, de Não, falar eu o não nome, fala. né? Fala, Eu ainda falei diz que é da agora pra Costa você. Amalfitana. O pessoal do Capri. passaporte italiano é pior que o passaporte, que os caras do. Como é que chama? Daquele. Que você carrega pneu de trator. Ah, lá. crossfiteiro, né? Crossfiteiro. Cara. Pior que crossfiteiro, pior que vegano, pelo amor de Deus. Ô, Megali, você sabe que eu nunca usei o passaporte italiano para viajar, nem para os Estados Unidos, para nenhum lugar. Eu sempre uso o passaporte brasileiro. Eu tenho raiva dessa ideia de usar um passaporte que não é do país, do meu país onde eu nasci, Quer dizer, né? tem onde eu ainda vivo. despreza. Veja só, Mônica. Não, Não, o eu não nível de desprezo, porque eu lembro que quando eu tirei eu tirei. Enfim, eu registrei a minha filha, ela é italiana também, e a gente foi buscar o passaporte dela, e foi uma emoção enorme, sabe? Foi uma emoção enorme. Ela nunca usou também o passaporte para viagem, né? Assim, mas essa conexão de você pensar que uma pessoa na miséria encontrou no Brasil um porto seguro, né? Que foi o meu bisavô. E que hoje esse país é tão generoso, né? E dá essa cidadania, reconhece aos descendentes desse italiano miserável que foi acolhido no Brasil, reconhecia pelo menos a possibilidade, né, de também ter aquela cidadania. Era uma coisa realmente, eu acho, muito bonita. Claro que ela dava margem para outras situações e eles querem botar um limite nessa situação, mas que é uma coisa muito generosa, era uma coisa muito generosa, era a minha visão sobre aquilo naquele momento, né? Nunca nos prevalecemos de qualquer por que ter um passaporte italiano para furar fila, não, para ter uma fila mais curtinha, uma coisa assim que para mim parecia meio sem senso, né? Mas é isso, tô com meu passaporte, espero continuar com ele, Megali. Muito bom. Espero não ter que ficar falando italiano aqui de manhã para poder. Molto bene. Ô, Mônica, ontem houve manifestação na Avenida Paulista contra a anistia para Jair Bolsonaro, que é disso que se trata, né? Ninguém está realmente preocupado com a mulher do batom, com a Fátima de Tubarão. No final das contas, o que está se discutindo aqui é livrar a cara de Bolsonaro. Não tinha muita gente, uma manifestação meio... Ué? Mas o que a gente tem de repercussão, Mônica? Pois é, essa manifestação de ontem na Paulista contra a anistia do Bolsonaro dividiu a esquerda nos bastidores, Megali. Acabou dando margem aí para a direita cantar vitória, entre aspas, pelo fato de ela ter reunido a manifestação de ontem menos gente, aparentemente, do que o ex-presidente conseguiu juntar no Rio de Janeiro, né? Então a direita estava numa defensiva grande, porque aquela manifestação, de uma certa forma, flopou, né, como se fala. Ela levou muito menos gente do que era esperado no Rio de Janeiro há algumas semanas, né? Os organizadores estavam alardeando que levariam 1 milhão de pessoas e, segundo o levantamento do monitor do debate político da USP, levaram 18 mil. Isso com a presença do Bolsonaro, com a presença do Tarcísio, com a presença de um monte de lideranças, né? Só que em São Paulo, que é um estado mais populoso, a esquerda, liderada pelo PSOL, conseguiu levar menos gente ainda, 6 mil pessoas, segundo o mesmo levantamento do monitor do debate político ligado à USP. Então, aí começou aquela guerra, né? O Roto falando dos rasgados. Meu vestido tá sujo, mas o seu tá pior. Meu nariz tá sujo, mas o teu tá todo melecado. Quer dizer, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, né, que foi muito cobrado, né, porque ele organizou o ato do Rio de Janeiro, é um ato que foi fraco, vamos dizer assim, para os parâmetros bolsonaristas, que de fato já conseguiram colocar milhões e milhões nas ruas, né? Então foi um ato considerado fraco e também fraco para a necessidade do momento, né, da urgência que o Bolsonaro tem de aprovar essa anistia. Ele, Silas Malafaia, disparou um vídeo dizendo: mandei filmar, mostrando as imagens de um drone registrando o movimento da esquerda na Avenida Paulista. Então, qual que é a avaliação, né, dos que faziam ressalvas de se convocar nesse momento as pessoas para irem às ruas? É de que, em primeiro lugar, essa politizar um assunto, esse assunto interessa mais ao Bolsonaro do que ao governo, né? O julgamento do Supremo Tribunal vem sendo apontado como político pelos bolsonaristas, uma perseguição política, e o Supremo diz que é uma avaliação jurídica e técnica. Então, o ideal seria deixar a coisa correr nesse âmbito do judiciário, que é onde tudo vai ser de fato resolvido. Embora você tenha no Congresso uma iniciativa pela anistia, ela ainda está aos trancos e barrancos, né,
faz bastante tempo que eles estão dizendo que já tem assinaturas, mas não apresentaram até agora o pedido de urgência para a tramitação desse projeto, e mesmo essa lei de anistia vai ser resolvida, vai acabar parando no Supremo Tribunal Federal. Então é lá que as coisas vão ser decididas. Em segundo lugar, a condenação do Bolsonaro é dada como certa, né, o Megali, pela maioria das pessoas. Numa pesquisa recente, eu me recordo da Quest, teve outras pesquisas, só 34% inocentavam o ex-presidente. A maioria achava que ele, sim, tentou mesmo dar um golpe. E, inclusive, muitos apoiaram, né? Acham que ele estava certo nisso. Então, as pessoas não se mobilizam por aquilo que já é dado como certo, né? Não se mobilizam tão intensamente. E, em terceiro lugar, acabou que gerou um plebiscito, né, sobre quem leva mais gente para a rua. Então, agora, enfim, é isso. Mas quem foi na avenida tem um outro pensamento, um pensamento válido, quer dizer, verbalizado pelo Guilherme Boulos, que liderou a manifestação. Ele disse que se a esquerda não ocupa as ruas ficam livres para a direita totalmente. Então, ele sempre é uma pessoa que tenta fazer as mobilizações e ocupar as ruas de alguma forma, ainda que para isso tenha que soar muito, né? Como diz o candidato a presidente do PT, o Edinho Silva, a esquerda sua sangue muitas vezes hoje para levar as pessoas às ruas por diversas razões, mas é o que acontece, Megali. Eu já falei aqui que a esquerda e a direita ficam disputando para ver quem ganha, porque tem a maior manifestação, aí eu levei mais gente, aí o meu é maior e o seu é menor. E eu acho que o país ganha cada vez que a gente tem uma manifestação com pouca gente na rua. Não é que eu estou desvalorizando a rua. A rua é importante, mas esse negócio de ir para a rua para demonstrar apoio a um tal candidato, isso é coisa de governos autocratas, né? Isso é coisa de populistas. Vamos demonstrar o nosso apoio. Imagina se o presidente da Dinamarca, não tem presidente, né? O primeiro-ministro convoca lá uma demonstração de apoio a ele. Cara, ninguém vai. Mas que demonstração de apoio, cara? Vai trabalhar, vai fazer o que você tem que fazer. Aí eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui. Esse negócio de ficar botando muita gente na rua é coisa de... enfim, de autocrata, de governo autoritário. Eu não sou muito fã desse negócio de ir para a rua defender pessoas, defender indivíduos. Defender ideias, sim. Né? Mudanças, aí sim. Mas essa coisa de eu tenho mais que você, eu consigo levar mais gente para a rua do que você, me parece uma disputa de país que ainda não está maduro politicamente. O problema é quando leva... Quer dizer, 6 mil pessoas é bastante gente, 18 mil pessoas é bastante gente, não estamos... Mas para o que já essas forças políticas já colocaram na rua. E, quer dizer, você acha que o Supremo Tribunal Federal vai se impressionar com 18 mil pessoas em Copacabana num domingo ensolarado? Não, né, Megali? Não vai. Então, acaba sendo algo que até enfraquece, né, a sua... Tanto que houve um esforço para dizer que, bom, mas muitas pessoas viram pela internet, viram pelas redes, 1 milhão vendo pelas redes. De fato, parece que chegou a esse número no caso do Bolsonaro, mas é o que eu até falei, né? Por exemplo, eu entrevistei o Silas Malafaia dizendo que o Bolsonaro era um líder, nem lembro mais as palavras dele, não lembro mais direito as palavras que ele usou, mas ele criticava fortemente. Teve mais de 1 milhão de visualizações a minha entrevista, mais de 1 milhão de pessoas no primeiro dia leram, muito mais até. Então, quer dizer, não é tão difícil você alcançar 1 milhão quando o assunto é quente, interessante, né? Então, as pessoas ali em Copacabana, as pessoas dão uma olhada ali, visualizam, mas o fato é que fisicamente não estavam lá. Então, acaba sendo até contraproducente, acaba trabalhando contra a própria tese que eles gostam, que eles estão defendendo, né, Megali? Nos dois casos. Nós já tivemos manifestações gigantescas, né? Atualmente estão os dois lá disputando. O meu é maior que o seu. Pode ser, mas o seu também é pequenininho. Lembrei da frase do Malafaia, que porcaria de líder é esse? Então eu recuperei aqui, é isso aí.